Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês sobre o Canóbio, ex-jogador do Atlético Paranaense e agora novo reforço do Fluminense. Beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, tá aqui ó, o Fluminense acerta a contratação de Agustin Canóbio. Eu já trouxe outros contratados do Fluminense aqui no canal, né? Eu já trouxe o Hércules e já trouxe o René. Se eu não me engano, só esses dois foram contratados até agora. Eu não tô me recordando se teve mais algum. O Hércules, que inclusive foi coisa de 30 milhões de reais, né? O Fluminense pagou bem caro. Enfim, vamos lá. O Fluminense acerta a contratação de Agostinho Canóbio. Atacante assinou em definitivo com o Tricolor até 2028. Então aqui já vale destacar a duração do contrato. É um contrato de 4 anos, né? Contrato de 4 anos. Interessante porque o Canóbio, acho que ao longo da notícia vai ter a idade dele, mas eu diria que ele deve ter por volta de 26 anos. Eu chutaria 26 anos, 26, 27 anos, tá bom? A gente vai ver aqui ao longo da notícia. E, enfim, a gente vai aprofundar aqui. Queria destacar já que o Canóbio estava sendo especulado por várias outras equipes, né? Foi especulado no próprio Milan, ele chegou a ser especulado, chegou a ser especulado no Inter, chegou a ser especulado em tudo quanto é lugar, né? Um cara que chegou a, em alguns momentos, ser talvez o principal jogador do Atlético Paranaense, tinha muita moral com o time, nível seleção uruguaia em vários momentos. E com o rebaixamento do Atlético tá ocorrendo, né, esse desmanche do time, grande parte dos jogadores indo embora e o Canóbio foi mais um deles, né? Enfim, o Fluminense acertou a contratação do atacante Agustin Canóbio, o jogador uruguaio de 26 anos, eu acertei, 26 anos, como é um contrato de 4 anos, na teoria até os 30 anos, se ele ficar até o final, né? Que defendeu a seleção do seu país na Copa do Mundo de 2022 e estava no Atlético Paranaense. Se apresentou no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira, dia 10, realizou exames médicos e assinou em definitivo até o fim de 28. Aqui uma frasezinha dele, beleza, uma fotinha ali. Aí vamos aqui para a carreira dele, né? O Canóbio foi revelado pelo Fênix do Uruguai, que é uma equipe que tem um símbolo roxo, tá? Fez sua estreia entre os profissionais com apenas 17 anos de idade. Em 2018 foi contratado pelo Penharol, clube pelo qual ele fez 125 jogos e conquistou 3 títulos. O atacante foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção uruguaia em 2017 e hoje faz parte da equipe principal do seu país, acumulando convocações para a Copa do Mundo de 2022 e para a Copa América do ano passado, que foi nos Estados Unidos e a Argentina venceu contra a Colômbia, né? Foi a grande sensação da Copa América. Beleza, aí a ficha técnica do Canóbio aqui, para fechar essas informações. Agostinho Canóbio Graves nasceu em 1998 em Montevidéu, posição atacante, último clube Atlético Paranaense. Tá bom? Aí aqui mais algumas fotinhas dele. E aí, deixa eu trazer a minha opinião agora sobre esse anúncio do Canóbio. Eu acredito que é uma excelente contratação pro Fluminense. Olhando esse molde de time ideal, time titular do Fluminense a princípio, quando a gente para falar sobre os pontas, que é onde eu imagino que o Canóbio vai jogar, tem o Arias de um lado pela direita e do outro lado, quem foi muito bem na reta final do Brasileirão foi o Serna, né? Mas entre Canóbio e Serna, eu acredito que é questão de tempo para o Canóbio pegar essa vaga. O Canóbio é um cara que é muito mais renomado, não à toa já de seleção uruguaia, um cara que tinha uma identificação até que bacana com o Atlético Paranaense pelo tempo, que já estava no clube, com o próprio Penharol também. E que nem eu falei, é um cara que já é nível seleção uruguaia, que chegou a ser especulado em clubes de fora, um cara que ainda é novo, né, 26 anos. Então, assim, é, eu enxergo uma grande contratação do Fluminense, trazendo um Canóbio, um cara que tem totalmente potencial para ser titular desse time. Eu não sei se o Fluminense vai conseguir segurar o Arias, né? É um cara que também vem em ascensão, na seleção colombiana virou titular de uns tempos para cá. Com certeza tem muitas equipes interessadas nele, que talvez seja o principal jogador do Fluminense. E o Canóbio tem potencial para brigar por um protagonismo muito grande nesse time, tá bom? E que nem eu falei, eu imagino que o Canóbio vai jogar pelas pontas. Se o Arias permanecer, eu acho que esse vai ser o ataque. O Arias de um lado, o Canóbio do outro. A princípio o Arias pela direita, né? O Canóbio pela esquerda.
E aí mais centralizado tem que ver se vai manter o Cauã Elias, se vai voltar com o Cano de um início de temporada. Eu acredito que vai permanecer com o Cauã Elias. Mas enfim, é uma grande contratação trazer o Canóbio, beleza? E eu acredito que vai agregar bastante para esse time do Fluminense. E eu queria destacar que eu não conseguia ver o Canóbio com a camisa do Fluminense. Eu não, tipo, quando eu olhava assim, não batia, sabe? Aquele jogador que você olha e não consegue imaginar ele usando a camisa do time, sabe? Porque o Canóbio é um cara que eu vejo muito mais naqueles times, como é que eu posso falar? Briguentos, aqueles times que é na base da raça e tal. E a minha memória recente, lógico, com o Mano Menezes pode ser que isso se aflore cada vez mais no Fluminense, mas a minha memória recente principal do Fluminense, lógico, que é a do time vencedor do Diniz, que aí é um jogo de triangulações, enfim, eu vejo muito mais no Canóbio um cara raçudo, um cara, logicamente, ele é uruguaio, então em times com um padrão de muita garra, muita força em posição física, tipo se ele fosse jogar no Grêmio, se ele fosse jogar, se fosse para a Europa, para um Atlético de Madrid, esse tipo de time que eu enxergava o Canóbio. E no Fluminense, ainda mais nos jogos do Maracanã, que exige muito a parte técnica do jogador, vai ser interessante para ver como é que vai ser esse desempenho dele com a camisa do tricolor. Mas no geral, eu acho uma baita contratação. Não sei se foi a melhor escolha do Canóbio, eu também não sei quais as opções que ele tinha. Mas ele tá indo para um time que ele tem total potencial de virar titular, porque, como eu falei, os concorrentes dele são o Keno, que tá indo para a reta final de carreira. É, E o Serna. E o Serna aí sim é um forte concorrente pela reta final de temporada. Não tem como o Canóbio já chegar bancando o Serna, porque o Serna foi importantíssimo. Se o Fluminense permaneceu na Série A, deve muito ao Serna pelos gols contra o Cuiabá e contra o Palmeiras, cara. Se não fosse o Serna, eu estaria talvez falando de um Fluminense rebaixado. Consequentemente, o Canóbio não estaria indo para o Fluminense. Não teria trazido o Hércules pelo valor que pagou. E por aí. Caraca, quase derrubei o microfone, foi mal. Então, assim, se o Fluminense permaneceu na Série A, deve muito ao Serna. E deve não, né? Ele recebe justamente para fazer isso. Mas, enfim, teve um protagonismo importantíssimo na reta final do Brasileirão, o Serna. Então, não acho que o Canóbio já chega e Serna vira banco imediatamente. Mas com o tempo, a tendência é que o Canóbio pegue a posição, até porque naturalmente é um jogador de nível seleção uruguaia, né? Então, ele chega para ser forte candidato à titularidade e protagonista nesse time do Fluminense. Eu acho que é uma contratação já pensando, inclusive, em uma futura saída do Arias. Porque o Arias saindo, o Canóbio pode preencher essa vaga também e aí jogar com Canóbio e Serna. Caso o Arias vá embora, de qualquer forma, o Canóbio vem para agregar bastante para esse time do Fluminense. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!